Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que está assistindo a gente pela TV UFMA. Também sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao programa. Hoje, sexta-feira, dia de uma agenda um pouco mais movimentada, porque saíram estatísticas do setor externo. A gente vai trazer esses dados para vocês. Também saíram aí dados da confiança do consumidor, dessa vez divulgados pela FGV. A gente também vai passar por esses dados. Vamos falar de um assunto que está mexendo bastante aí com os ânimos, que é a taxação das compras internacionais. Então a gente vai falar sobre isso e a gente vai trazer os PMIs que saíram ontem. Parte deles aí tinham saído no momento que a gente estava apresentando aqui. Então a gente agora compilou e vai trazer tudo para vocês, até porque isso mexeu muito com o mercado ontem e mexeu com o mercado hoje também. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia da gente falar um pouco sobre a balança de pagamentos, que saiu essa manhã, vamos falar sobre investimento direto no país, entender aí tudo o que aconteceu. Vamos falar também da polêmica da semana, né, que é a taxação aí de compras abaixo de $50 aí de sites, principalmente sites chineses, né. Vamos falar também de confiança do consumidor, passar pelos PMIs no mundo, né. Então a gente já pode agora, já passar pela agenda, então, né, para nosso telespectador já ficar aí, para saber já o que ele deve enfrentar aí no dia de hoje, né, Débora? Então vamos lá, hoje de manhã cedinho saíram os dados de crescimento, né? Saíram os dados do PIB, na verdade, do primeiro trimestre, já a leitura final da Alemanha. A gente também teve vendas no varejo, mês de abril no Reino Unido, então tudo isso saiu de madrugada, porque é fuso horário lá da Europa. A gente tem sondagem do consumidor de maio sendo divulgada às 8 horas da manhã. Então a gente vai passar para vocês esses dados, porque já estamos aí com eles em mãos. Saindo as estatísticas do setor externo, e aqui a gente está falando da balança de pagamentos, então a gente vai ver aí como é que ficaram, né, os investimentos aqui no país e todos esses pontos principais nas nossas estatísticas de setor externo. Às 9h30 saíram as encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos de abril, e a gente tem até uma agenda, quando a gente olha os indicadores, é um pouquinho mais enxuta, mas tem alguns pontos que devem ficar bastante no radar. Um deles é essa participação que está acontecendo agora, começou às 10h20, do diretor do Fed, o Christopher Waller, discutindo taxa neutra de juros num evento do Banco Central da Islândia. Então aqui a gente deve ter, né, aquela expectativa do mercado em relação ao pronunciamento desse diretor, embora ele vá discutir aí um assunto amplo, que ele possa sinalizar ali alguma coisa em relação à condução de política monetária dos Estados Unidos, que é algo que nessa semana tem ganhado mais peso, né? A gente já está falando disso há bastante tempo, mas essa semana a gente tem um peso até mais relevante desse assunto, porque saiu a ata e a gente tem toda essa atenção voltada para a política monetária dos Estados Unidos. Também sai agora às 11 horas os dados de sentimento do consumidor e expectativas de inflação para 1 e 5 anos, da Universidade de Michigan. Isso também pode ali trazer uma relevância para o mercado, até porque a gente tem poucos indicadores nos Estados Unidos, então o que vai acabar ganhando relevância lá? Essas expectativas de inflação, junto aí à fala do Christopher Waller. A gente também tem postos de petróleo em operação e a gente tem uma reunião aí que acontece na Itália ao longo do dia dos ministros de finanças e presidentes de Banco Central do G7. Então isso também pode ficar aí na centralidade hoje. Então essa é a nossa agenda um pouquinho mais curtinha, mas com dados bem importantes aqui, principalmente de Brasil e outros assuntos que estão aí mexendo com o mercado e mexendo aí numa forma geral. Vamos então agora para o nosso giro de mercado. Aí já tem a notícia que todo santo dia a gente sugere para vocês aí, falando das bolsas, né? Porque a gente tem aí bastante coisa para falar, né? A gente teve aí, por exemplo, a Petrobras anunciando aí a nova presidente. Tivemos também algumas situações aí bem interessantes aí durante o mundo, mas essa notícia está aqui para você saber o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer aí durante o dia, né? Então, vamos começar o nosso giro aí pela Ásia, Débora? Vamos começar, mas antes de falar da Ásia, eu vou dar um passinho para trás e eu vou falar do PMI ontem, porque isso acabou mexendo com os mercados ontem e com a abertura dos mercados asiáticos hoje, com o desenrolar do dia lá na Ásia também. Então teríamos que voltar aí para entender o que aconteceu para que a gente tivesse esse sentimento negativo que foi predominante ontem. Então quando a gente olha a zona do euro, Reino Unido e Alemanha, a gente não tem muita novidade, né? Então aqui é a leitura preliminar.
É como se fosse uma projeção da leitura final de... Aqui está escrito dezembro, mas podem ignorar porque é maio de 2024. Então, a gente tem aí uma leitura preliminar desse mês. Então, é como se fosse a projeção do que vai acontecer no final agora de maio. Então, a gente tem um cenário muito parecido com outros meses, que a gente tenha, por exemplo, o PMI industrial, que é o índice de gerente de compras industrial da Alemanha, ainda longe daquele patamar de 50, o patamar de 50 é aquele que divide a expansão da contração, e quando a gente tem um patamar abaixo dessa linha de 50, isso quer dizer que esse setor ou atividade como um todo está encolhendo e não expandindo. E ela pode encolher num ritmo maior ou num ritmo menor ou maior. E o mesmo vale para a expansão, que pode acontecer num ritmo mais acelerado ou menos acelerado. E o que a gente vê aí no PMI da Alemanha? A gente tinha uma expectativa de 43,40 nesse setor industrial. Então, o mercado esperava que nessa primeira leitura da indústria, do setor industrial alemão, a gente tivesse uma melhora em relação ao mês passado, mas ainda distante desse patamar de 50. Isso acabou se concretizando, mas ficou acima da projeção. Então, ficou mais perto do patamar de 50 do que estava antes. E aqui a gente vê um setor que vem sofrendo bastante. A gente olha de uma forma geral aqui, o PMI industrial da Alemanha é o que mais está com dificuldade de engrenar, o que está com mais dificuldade de ter ali uma aproximação da expansão. E isso acaba influenciando também no PMI industrial da zona do euro, que também está no terreno de contração, mas diminuiu essa distância em relação aí à linha limiar, que a gente fala que é 50, para passar para a expansão. Então, isso quer dizer que o PMI, né, o setor industrial, né, o termômetro desse setor industrial, ele ainda está encolhendo, mas encolhendo num ritmo menor do que estava antes. Agora, o que deu muito bafafá ontem foram os dados do PMI dos Estados Unidos, porque eles ficaram acima do esperado em todas aí as projeções, e isso acabou trazendo uma dúvida, né, aumentando aquela dúvida que já estava bem vigente, já estava bem aparecendo em relação à condução de política monetária, porque essa primeira leitura dos setores dos Estados Unidos e da economia de uma forma geral acabaram mostrando que os setores estão acima, né, num crescimento acima do que se esperava e acelerando esse crescimento, até indo contra outros dados que saíram ao longo dessas semanas que mostravam uma desaceleração da economia dos Estados Unidos. Então, a gente tinha ali uma perspectiva de 50 pontos para o PMI industrial, o índice de gerente de compras ficou em 50,9, acima do mês passado e acima da projeção. O setor de serviços ficou muito acima do que se projetava. Então, no mês passado estava em 51,30. A expectativa era que nesse mês esse patamar fosse mantido. Mas o PMI de serviços, né, então o setor de serviços mostrou uma aceleração muito maior que isso, chegando a 54,8 pontos. E aí foi justamente o PMI de serviços que puxou o composto para cima, porque o composto nada mais é do que uma composição desses outros dois setores. Então, a gente vê um PMI composto em 54,4, a expectativa era 51,30 também, que ficasse ali mantido o patamar do mês passado, e o PMI dos Estados Unidos superou muito essa projeção. Então, trouxe toda uma dúvida em relação à condução de política monetária, em relação a quando o Banco Central dos Estados Unidos vai começar a cortar juros ou se vai cortar juros nesse ano. Chegou até um momento de incerteza em relação à alta nos juros nos Estados Unidos, algo que já tinha sido descartado. Então, isso acabou trazendo um sentimento bem negativo. As treasuries começaram a subir, né? Então, os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos avançaram ontem. A Nasdaq, que estava subindo ali por conta da Nvidia, foi para o terreno negativo, se juntou aos dois outros índices de Nova York, todas fecharam no negativo. E aí, esse movimento mais pessimista do mercado em relação aos juros dos Estados Unidos chega na Ásia. Então, a gente tem hoje um movimento bem negativo entre as bolsas asiáticas. As bolsas acabaram aí ficando nesse terreno negativo nessa manhã, muito impactadas aí por essa expectativa dos juros nos Estados Unidos. Então, vou colocar aí para vocês na tela o Nikkei 225,
que está aqui, né, em queda de 1,18 hoje, então ele fechou aí com essa baixa, e justamente por uma influência desse aumento dos títulos de dívida dos Estados Unidos, que acabaram diminuindo o apetite pelo risco, aumentando o sentimento de aversão a risco. Então os mercados estão aí não só não querendo tomar posição, mas buscando posições mais conservadoras, porque a gente tem um cenário de incerteza, e dentro desse cenário de incerteza, a gente vai buscar ali o refúgio nos títulos de dívida dos Estados Unidos. É mais ou menos assim que a gente tem que interpretar. E aí as bolsas caem porque ninguém vai querer tomar risco nesse cenário. E aí a gente tem essa queda no Nikkei nessa manhã, muito puxada aí por esse rendimento das treasuries que avançaram ontem e derrubaram até quem estava no positivo. Vamos então agora para fazer a rodada pelo nosso Brasilzão, né? Vamos falar então da taxação, vamos falar do déficit, né? Vamos falar do déficit em transações correntes que chegou a 2,5 bilhões em abril, e a gente também teve um investimento direto aí do Brasil aí bem considerável. Deixa eu até puxar aqui quanto que está o investimento direto do Brasil, subiu para 67,3 bilhões no acumulado em 12 meses, significando isso um PIB, um valor de 3,1% do PIB, né? O que aconteceu é que o mês de abril foi um pouco mais fraco aí dentro da balança comercial, segundo está sendo estimado aí pelo Banco Central. Então você teve aquele crescimento inesperado, inclusive que aconteceu aí da balança comercial nos primeiros meses, não se reverteu em abril. Então a gente teve aí um saldo em abril menor do que o saldo que a gente teve aí no mesmo período do ano anterior. Então por isso que você teve aí esse déficit aumentou inclusive aí nesse mês aí de abril, mas a gente tem que lembrar o seguinte, isso aí é esperado. A gente tem, então, historicamente, um déficit nas contas de transação corrente, porque a gente vende muito bem, a gente vende muito bens, bens que a gente fala assim, palpáveis, assim, aquilo que a gente consegue tocar. Então a gente vende soja, vende minério, vende tudo isso, só que a gente vende pouco serviço, a gente, na verdade, consome muito serviço de fora do mundo. Então, a gente acaba tendo, então, sempre um déficit nas contas de transação corrente. E se a gente pegar aqui o investimento direto no Brasil, aí, que foi desses 67,3 bilhões aí no acumulado de 12 meses, a gente vê que é o terceiro mês consecutivo que ele se eleva, né? Só que a gente sempre tem que lembrar que existe uma baixa qualidade aí nesse investimento direto no Brasil, então não é sempre aquele negócio que a gente comemora, né? É dinheiro que acaba entrando muito aí para fatores especulativos. É dinheiro que acaba entrando muito na bolsa de valores e pouco aí na hora de você fazer assim investimento direto, mesmo que a gente chama de green, o investimento que a gente chama de chão verde, né? Que é o investimento para você fazer uma fábrica, para você melhorar aí a produtividade de uma empresa já consolidada, por exemplo, nesse momento. Então é isso que está acontecendo. Então a gente tem, só para a balança de pagamentos é aquela coisa que é o reflexo que o Brasil tem no mundo, é imperante ao mundo, mas assim não diz grandes coisas aí, por exemplo, no nosso dia a dia aí, mas é mais para você saber no que aconteceu aí na economia nesse mês de abril, né, Débora? Exatamente. Agora vamos falar dela, né, da taxação das compras internacionais. Assunto espinhoso e assunto que voltou aí a rondar essa semana, inclusive numa discussão que veio ali de setores que se acham prejudicados pela isenção de compras até $50. E aí a gente tem toda ali aquela discussão, né? A gente viu que o Arthur Lira tentou incluir na proposta, né, algo que favorecesse aí esses setores, né? Então que acabasse com a taxação, mas Lula disse que a tendência é vetar ou negociar essa taxação das compras internacionais de até $50. Então a gente tem aí, né, esse posicionamento de que não vai ter a taxação de até $50, que se caso, né, isso seja votado ali no Congresso, até incluiu o Jabuti na proposta, né, então se isso for votado ali e passar, a tendência do Lula é ou vetar essa proposta ou negociar.
Então, eu acho assim, é bem polêmico, né? Cada um tem uma opinião. Por exemplo, eu acho que simplesmente vetar, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o setor aí de têxteis, né? Por mais que seja legal, por mais que as pessoas gostem e tal, mas a gente está com a indústria têxtil, a indústria de vestimentos está sofrendo muito em relação a isso, né? Aí a questão da minha opinião, eu acho que assim, você não pode liberar aí para tudo, que muita gente hoje está fazendo o quê? Está comprando blusas, camisetas de time, todo mundo sabe das camisetas holandesas aí, todo mundo está comprando isso aí, e revendendo aqui no Brasil. Então, mais a gente está importando, inclusive para revenda, muita gente está fazendo isso e está prejudicando bastante aí a indústria têxtil brasileira, aí, a indústria de vestimentas, né? Então, eu acho que assim, por mais que seja polêmico, pelo menos na minha opinião, aí, a gente deveria olhar com mais calma, com mais cuidado esse assunto aí, porque até o Lula falou, eu ouvi a frase do Lula, inclusive, que ele fala que é porque bugigangas, ele usou esse termo, que boa parte é das bugigangas, são bugigangas que mulheres compram. Então, beleza. Então, a gente poderia fazer então uma delimitação um pouco melhor em relação a isso. Não simplesmente deixar isso em questão de valor. Por exemplo, para mim, eu acho que, por exemplo, o tecido, roupa, têxtil, o movimento têxtil, sim, deveria ter uma certa taxação. Pode não ser a mesma taxação dos demais itens, pode ser um valor um pouco menor, sim. Mas deveria ter, até porque senão a gente vai ter problemas na indústria brasileira. Exatamente. Até falado de uma inundação de produtos que vêm da China, né? Até essa discussão foi chamada de discussão das blusinhas, né? Então, porque tem muitos realmente itens de vestimenta que vêm ali da China e acabam inundando mesmo por um preço muito menor o nosso mercado brasileiro aqui, esmagando a indústria têxtil e o comércio ali, né, brasileiro, se pensar não na importação, aí da venda das importações. Eu não sei se a gente tem o print das regras, porque isso é algo que causa bastante, temos o print das regras, isso é algo que causa bastante dúvida entre as pessoas. Então eu trouxe aqui algumas regras e o que mudou do ano passado para cá, em relação às compras de $50 por conta do remessa conforme. Né? Então, como é que era antes? Né? Antes, a gente não tinha essa isenção de $50. O que acontecia? Isso é algo muito discutido, sempre vejo discussões em relação a isso nas redes sociais, as pessoas falando, mas agora eu pago imposto, antes eu não pagava. Então, o que acontecia antes? As empresas chinesas, elas mandavam aqui as suas remessas para o Brasil como se fosse de pessoa física para pessoa física. Porque o que tinha lá no passado? Se você mandasse uma remessa entre pessoas físicas, como se eu fosse mandar um presente para o André, né, algo que eu estou mandando eu, pessoa física, para André, pessoa física, isso não era tributado ali com essa isenção de até $50. E os vendedores, né, da China e de outros países ali da Ásia mandavam, principalmente da China, mandavam essas compras como se fossem pessoas físicas, para tentar burlar, né, essa tributação. Só que quando a gente começou a falar sobre uma maior fiscalização disso, as pessoas se sentiram prejudicadas e começaram a pressionar para que essa isenção fosse mantida. E aí a gente tem o programa Remessa Conforme, que passa a ter essa isenção de imposto aí para qualquer compra de até $50, mesmo que não fosse entre pessoas físicas. E aí essa portaria entra ali em vigência no dia 1º de agosto. O ICMS continua sendo cobrado, então às vezes as pessoas falam, mas eu fui tributado. Normalmente isso é ICMS. E a gente, com até o desenvolvimento da tecnologia, a fiscalização agora ela é mais eficiente, né? Então a gente tem essa maior fiscalização do que entra aqui na alfândega brasileira. Então aqui a gente tem, né, essas regras e essa mudança que eu acho que causa muita confusão entre as pessoas que acham que antes elas tinham a isenção e aí o governo tentou acabar e voltou atrás. Não é bem assim, né? Antes tinha isenção entre pessoas físicas, de burlar. E aí a gente tem o programa Remessa quase aí como um apagador de incêndio, porque isso realmente mexeu bastante com a popularidade e é um assunto muito espinhoso mesmo, né? Por um lado, as pessoas não querem pagar esse imposto, porque elas se acham ali prejudicadas por isso, mas por outro lado, a gente tem aí o setor têxtil, principalmente, sendo bastante afetado por essa medida de compras pequenas não serem tributadas. Então é realmente aí uma sinuca que o governo está agora em relação a esse assunto.
Vamos falar então agora, Débora, do índice de confiança do consumidor que saiu, né, agora essa manhã, que é um índice que a FGV mostra, né, e ele teve uma queda depois de 2 altas consecutivas e muito puxada pela situação do Rio Grande do Sul, né. Então, você tem que uma parte considerável de pessoas, né, o Rio Grande do Sul ele tem uma população gigantesca, né, então essas pessoas, a última coisa que elas estão querendo agora é consumir, elas estão precisando, na verdade, reconstruir a sua vida, né, então isso aí acabou puxando para baixo aí o índice de confiança do consumidor aí, pela primeira vez depois de 2 altas consecutivas, né? A Débora ela montou inclusive aí uma série de gráficos aí para explicar tudo o que aconteceu, né, Débora? Exatamente, a gente teve uma queda entre abril e maio, né? Então entre abril e maio de 2024, a gente teve queda nos 3 índices. Basicamente, o índice de situação atual, então o que mede ali a situação atual, ficou basicamente estável. A gente teve queda mais acentuada no índice de confiança e no índice de expectativas. Na verdade, aqui, né, o índice de confiança acaba sendo a confiança do consumidor em maio e o índice de expectativas é a expectativa que o consumidor tem em relação ao futuro. E a gente teve essa queda nesses 2 índices, a avaliação da situação atual não se movimentou muito, e aí a gente vê essa queda das expectativas, pelo que o André já falou aí de toda a situação do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha ali a variação entre meses e entre anos, né, então olhando maio contra maio, a gente tem aí que em relação ao mês anterior, a situação atual, né, como eu falei, ficou estável, não teve ali uma mudança de perspectiva do consumidor para o momento atual, caiu em relação ao que a gente tinha em abril, né? Então aqui a gente está olhando mês contra mês, e o índice de confiança também caiu, muito puxado, uma vez que ele é composto aí por esses outros índices, ele caiu muito puxado pela queda das expectativas. Quando a gente compara com o ano passado, a gente vê também uma queda, algo que a gente não estava vendo, né? Sempre que a gente comparava mês contra mês, olhando entre anos, a gente via que as expectativas estavam melhorando, que a gente tinha uma melhora da confiança, inclusive dos setores, não só do consumidor, e nesse mês a gente vê um cenário um pouquinho diferente. A análise da situação atual está melhor do que maio de 2023, mas as expectativas ficaram piores do que 2023, e o índice de confiança ele também ficou um pouquinho pior do que 2023. Eu não sei se a gente tem o gráfico aí de renda, temos o gráfico de renda, porque como é um índice de consumidor, a gente tem ali as expectativas de da pesquisa da CNC, né, tem uma avaliação bem positiva. Aqui são até pesquisas parecidas, mas feitas por instituições diferentes e com algumas medições diferentes. A gente via até uma análise melhor ali do consumidor do momento de renda, do momento de emprego, mas aqui a gente vê uma confiança um pouco mais prejudicada. E ela foi aí menor do que no mês passado em todos os estratos de renda, mostrando que não é algo específico de uma parcela da população, mas isso acabou pegando todo mundo aí no mês de maio. Vamos então agora para a nossa abertura de mercado agora, Débora? Então, tem mais alguma coisa aí que a gente... Temos mais um assunto aqui, que é o do Banco Central. Não sei se o pessoal recebeu aí o gráfico. Temos aqui, porque eu vou reforçar um pouco do que foi falado pelo Edu hoje de manhã, né? Então, a gente tem uma mudança nas expectativas do mercado, sobretudo para 2026 em diante em relação à inflação. E aí eu olhei todos esses dados em conjunto, né, e eu não vi nenhuma mudança ali em relação às outras perspectivas do mercado. Tem algumas mudanças em relação à Selic, então Selic ali para 2026 em diante começaram a mudar nos últimos focos, mas a gente não vê essa mudança nos focos passados. Então o que a gente vê aqui? Né, a gente tem um corte muito interessante, que eu acho que nesse gráfico, nessa tabela não dá para ver, mas quando a gente olha todas as datas que a gente teve pesquisa de focos, a gente tem ali uma mudança que é num corte do dia 8 de maio em diante, né? Então, o que a gente teve de tão importante no dia 8 de maio desse ano? Reunião do Copom. E reunião do Copom, essa que teve aquela divisão entre o colegiado ali, entre o comitê de política. Então, a gente teve a maioria dos votos, com o voto ali de desempate do Roberto Campos Neto, em relação ao corte de 0,25 ponto percentual na nossa Selic, e a gente tem parte dos novos indicados, né, então, que estão sendo chamados assim, né, fizeram até uma grande divisão aí entre turma de um, turma de outro. Eu gosto de falar antigos membros e novos membros. A gente tem aí uma
maior, né, na verdade uma menor participação, mas todos ali votando em bloco pelo corte de 0,5 ponto percentual, com a justificativa de que a gente tinha que manter a sinalização que foi dada no Copom. Isso apareceu na ata da reunião. Então, o que a gente tem ali? Depois do dia 8 de maio, quando a gente olha as expectativas, é aí que começa a aparecer essa distorção na máxima, né? Então, o que é a máxima? A gente tem a mínima, que é o mínimo do que o mercado espera para aquela taxa de... Aqui a gente está falando de inflação, então, o mínimo que o mercado espera para a inflação. A gente tem a mediana, que é o que divide o conjunto de dados no meio, a média, que é a média mesmo, e o máximo, que é o valor máximo que apareceu na pesquisa. E aí a gente não sabe se é alguém ou alguéns que estão aí votando, né, ou apontando 8% de taxa de inflação a partir de 2026. Eu não acredito em coincidências, mas o que vai acontecer de 2025 para frente? A gente vai ter mudança na direção do Banco Central. E o mercado acredita, eu vou até colocar aqui na minha tela para vocês, o mercado acredita, tem uma pesquisa da Infomoney aí que chama Barômetro do Poder, né, que mostra o que o mercado está achando, porque a gente ainda não tem a indicação do Galípolo no Banco Central. É só uma possibilidade, mas qual que é a possibilidade? O mercado está vendo que 91% de probabilidade é o Galípolo que assume o Banco Central. Então, na avaliação, ele vai ser o próximo presidente do Banco Central e 9% acredita ali no Paulo Pichetti. Então, a gente tem aí essa divisão, mas é majoritariamente expectativa de que Galípolo assuma o Banco Central a partir de 2025, quando sair o Roberto Campos Neto. E aí a gente tem essa mudança, né, nessa projeção, que a gente não sabe se é um agente, 2 agentes ou 3 agentes. Não devem ser muitos agentes, porque a média não subiu tanto assim, mas tem essa mudança de perspectiva na inflação de 2026 para frente. O que o Focus está querendo falar? O que esses agentes estão querendo falar por via do Focus? Né? A gente sabe que o Focus é um garoto de recados no mercado financeiro. Ele sempre tenta mostrar descontentamento ou validação de alguma proposta. Se a gente teve no dia 8 de maio a votação ali dividida do Copom e a partir daí algum agente do mercado financeiro passou a deteriorar as perspectivas de inflação, quando a gente vai ter mudança na direção e esse colegiado que hoje é minoritário vai passar a ser majoritário, o que ele está querendo dizer? Olha, eu não concordo com essa indicação e acho que essa indicação vai ali não ser possível, né? Não vai conseguir controlar a inflação. Então está querendo dar um recado por meio do Focus. Só que a gente não sabe realmente quem está querendo dar esse recado, mas parece, né, tudo indica, né, pela forma que aconteceu, até porque a gente sai ali de uma projeção máxima de 4,5 para 8, é um salto muito grande, parece que é mesmo para mostrar um descontentamento e dar um recado. Então aqui, né, eu quis dar os meus 2 centavos também sobre isso, porque eu acho que é um assunto super importante, principalmente no momento que se discute tanto essa autonomia do Banco Central, e a gente sabe que não é bem assim. Inclusive, na ata da última reunião do Copom, a gente vê ali o peso que foi dado para essas projeções de inflação do Focus. Então aqui eu quis dar só também meus 2 centavos sobre esse assunto, porque eu acho bem importante. Débora, 2 minutos para você fazer a abertura de mercado agora. Vou dar 2 centavos também, porque 2 minutos é rapidinho. Então, vou colocar aí na tela para vocês o dia de hoje, que basicamente está mais positivo. Então, está mostrando um pouco de recuperação em relação ao dia de ontem. A gente tem aí as treasuries, né, os títulos de dívida dos Estados Unidos, o rendimento dos títulos de dívida de 10 anos dos Estados Unidos, caindo hoje, movimento que já estava sendo visto desde a pré-abertura, então desde antes do mercado de Nova York abrir. Então, a gente já estava vendo aí essa queda no rendimento das treasuries. Por quê? Ontem as treasuries subiram muito, principalmente depois dos dados de índice de gerente de compras e atividade aí da economia dos Estados Unidos. Então, o mercado passou a esperar que talvez nem tenha corte nesses anos, né? Nesse ano, nenhum corte. Ou o corte pode acontecer de 0,25, mas posteriormente. Então, o mercado estava esperando ontem que as taxas de juros vão ser mantidas nesse patamar por mais tempo. E aí, como eu falei, todas as bolsas foram para o negativo. Hoje a gente está tendo uma correção disso, então as treasuries voltaram a cair, o que também propiciou uma queda no nossos juros futuros, e aí as bolsas conseguem um pouco mais de fôlego, um pouco mais de apetite para colher um pouco de alta. Então a gente vê aí para mostrar sinais de recuperação também. A Nasdaq voltou a subir,
O S&P também, então a gente vê as duas bolsas de Nova York subindo hoje e o Ibovespa está subindo em menor grau aí do que as outras duas, mas a gente hoje tem que pensar que não temos apoio novamente do petróleo Brent, o petróleo Brent cai pelo 5º dia consecutivo e o minério de ferro negociado em Dalian na China, que subiu por várias sessões seguidas, agora eles também voltaram a cair. Então, a gente tem uma queda de 0,44% no preço do minério de ferro. Então, a gente está subindo sem o apoio das duas principais commodities que tomam boa parte do peso do Ibovespa. Se a gente for considerar Vale, Petrobras e Petrobras preferencial e ordinária, né? As três juntas têm um peso enorme no Ibovespa. E a gente tem hoje também, pensando em que pode mexer e trazer volatilidade para a Petrobras, é a confirmação da Magda Chambriard no comando da companhia. E no caso da Vale, a Vale contratou uma consultoria para ali pensar em relação à sucessão do CEO da Vale também na mineradora. Então a gente tem alguns fatores que podem trazer um pouco de instabilidade, um pouco de oscilação para as ações de maior peso, sem o apoio das commodities. Mas mesmo assim, a gente tem alta no Ibovespa e hoje o dólar opera bem perto da estabilidade aí justamente por essa queda no preço das commodities. Então a gente tem um dia um pouco atípico de alta no Ibovespa e alta do dólar, mas é muito por conta dessa queda dos preços das commodities. Débora, sextou, mas antes de sextar, vamos falar dos 2 anos de CL, né? Que está todo mundo em festa essa semana aqui no CL. A gente tem um monte de novidade aí, lançamos o dossiê da Marielle, lançamos um monte de cursos novos, lançamos a lojinha, as camisetas que a gente tem aqui para vocês verem aí. E lembrando aí que essa semana, então, a gente tem um monte de novidade aí para quem assinar aí o membro solidário. Vai ganhar desconto na lojinha de 35%, vai ganhar o livro autografado do Rodrigo Viana de Lula Bolsonaro, vai ganhar o livro do Evgeny Morozov Big Techs e vai ganhar um certificado aí digital de membro solidário. Então, é bastante coisa que a gente está dando essa semana aí para todo mundo aí, porque a gente está em festa, né? E hoje, por exemplo, a gente tem inclusive aí mais um Papo CL. Hoje, se eu não me engano, você se lembra quem que é hoje? Chico Alves e Lindener Pareto. Ah, é verdade, Chico Alves e Lindener Pareto. A gente vai falar na segunda, tá, gente? Só pra... A gente não vai ficar fora dessa, não. Então, gente, bastante coisa aí para vocês acompanharem, mas hoje o papo, inclusive, é só para quem é assinante. Então, não é assinante, ó, clica aqui embaixo, clmercado.com.br. E vocês vão ter uma oportunidade aí de pegar tudo aí que a gente tem para oferecer vocês. Ó, a gente tem inclusive novos descontos aí, 10% no Armazém do Campo, para quem é do Clube CL, 20% na Autonomia Literária e 20% aí na Jacobina. Então, gente, vale muito a pena. Quem não é membro, se torne membro essa semana, aproveite essa quantidade gigantesca aí de oportunidades que a gente está dando para vocês. Isso além dos 35% de desconto, que eu acho que vale até o fim da semana, para comprar essas lindas brusinhas que estamos usando aqui. Agora vocês ficam com as brusinhas aí. Graças a Deus, hoje é sexta-feira e vida que segue, como diria Chico Pinheiro. Hoje é sexta-feira, graças a Deus mesmo. Agora vocês ficam com o Rolê CL. Hoje temos o Guga Noblar com o César Calejon. Então vocês ficam em excelente companhia aqui depois do programa. A gente volta na segunda-feira trazendo atualizações do Focus e o termômetro da Bolsa e outros assuntos que devem mexer aí com o dia. Um beijão, bom fim de semana e até segunda. Até segunda, gente. Tchau, tchau. Faltam só 2 dias para o nosso encontro com o pastor Henrique Vieira, esse cara que move multidões e inspira o Brasil inteiro com seus discursos, com suas mensagens que se baseiam no amor revolucionário. Se você já está inscrito na aula, fica atento, daqui a 2 dias a gente vai estar junto às 8 horas da noite. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no link aqui embaixo e gratuitamente se inscreva para participar desse momento histórico. A gente se vê lá.